Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio aqui no meu canal. Para mim é uma honra ter você aqui como meu ouvinte, né? Ou como meu telespectador. Eu não sei qual plataforma você está, se você está num streaming aí de vídeo ou de áudio, seja o que for. Se liga, fica antenado, porque eu tenho certeza que Deus pode e quer falar com você hoje. E hoje nós vamos para mais um episódio do nosso bate-papo semanal. Eu queria lembrar para você que toda semana, toda quinta-feira, nós temos um novo episódio com um novo tema. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar no teu crescimento espiritual. Então já coloca um alarme no teu celular, um lembrete, para toda quinta-feira você estar aqui. E não te esquece também de ativar o sininho aí, de te inscrever, né, e participar todas as quintas-feiras conosco. Então vamos lá. Hoje eu queria compartilhar com você sobre um tema que, na verdade, é um tema muito chave, porque nós estamos diante de uma conferência. Nós vamos ter a primeira conferência interna da Link Church, né? Se você não sabe, eu sou pastor, fundador de uma igreja chamada Link Church, e nós estamos diante de uma conferência chamada Céus Abertos. E hoje eu queria falar com você sobre esse assunto, Céus Abertos. E eu queria já começar te dizendo, cara, que Deus está com os céus abertos sobre o Brasil, sobre a tua vida, sobre as nações. O Senhor criou a mim e a você e Ele deseja se mover nas nossas vidas. Eu lembro quando eu era garoto, quando eu era criança, às vezes eu perguntava para minha mãe, por que eu tenho que acreditar em Jesus, né? Ou por que eu tenho que acreditar em Deus? E às vezes a minha mãe virava para mim e dizia, filho, não faça perguntas difíceis. A fé não se explica, a gente só precisa crer, né? Só precisa acreditar. E eu entendo isso que ela me falava. Mas se tem algo que eu amo na fé em Jesus, é que a fé em Jesus não é só um tipo assim, olha, aceita, crê, engole e recebe, e é isso, né? Não. Nós vivemos uma fé prática. Nós vivemos uma fé em um Deus que é real, que se manifesta, que é vivo e que sim nos prova isso muitas vezes. Então não é só, acredita porque tem que acreditar, engole, pronto, seco, é isso. Não. Eu quero te falar que tudo que Deus faz, Ele começa fazendo através da nossa fé. Nós precisamos ter fé para Ele se mover. Isso é fato. Mas uma vez que temos fé, Ele começa a se mover nas nossas vidas de uma forma tão real, tão prática, tão palpável, que você passa a não duvidar mais, e não ter dúvida, ou não questionar mais a realidade do Senhor. E sabe, eu realmente creio que nós estamos diante de um tempo único no Brasil. Quando eu converso com alguns pastores de outras igrejas, às vezes missionários, hoje nós temos um casal de missionários na Inglaterra atualmente, tem uma missionária muito próxima de nós, que também está numa viagem missionária para os Estados Unidos, e nós temos uma base parceira no Chile, e nós temos muitas pessoas em lugares diferentes do mundo, e quando nós conversamos com essas pessoas, é notório e é unânime de que a maioria deles falam, cara, o que Deus está fazendo no Brasil é algo único, é algo sui generis, é algo especial. Né? A maioria deles dizem, olha, Deus não está se movendo da mesma forma nos outros países e nações da forma que Ele está no Brasil. É como se nós estivéssemos vivendo, melhor dizer, é como se nós estivéssemos vivendo um mover de Deus através do Seu Espírito Santo. E eu quero declarar isso hoje sobre você. Se você tiver fé e você crer, você também pode ter céus abertos sobre a tua vida. Você também pode se tornar um agente do reino de Deus. Sabe? E para isso nós precisamos também ser cautelosos. E nós precisamos aprender a honrar essa bênção que nós estamos vivendo. Honrar essa presença manifesta. Honrar esses céus abertos. Ok? E nós precisamos estar alertas para que nós não venhamos negligenciar. Tem uma passagem que eu lembro que me faz ter temor para não perder a presença. É quando Davi coloca a arca na carroça dos bois e começa a transportar a arca, e a arca é esse símbolo da presença de Deus, e os bois tropeçam, a arca cai, e Uzá tenta segurar a arca.
e ele é morto, né? E ele é fulminado. Por quê? Porque ele vai tentar, de uma forma desonrosa, né, tocar naquilo que ele não foi designado para tocar, para fazer aquilo que ele não foi designado para fazer. Então, ele está ali desobedecendo, porque, afinal de contas, só poderia carregar a arca ou a presença os levitas, aqueles da tribo de Levi, aqueles que tinham sido designados para isso. E, de alguma forma, usar, se acostuma com a presença e desonra a presença. E por isso, ele vai ser fulminado e vai perder a presença. Né? Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que diz lá em Mateus capítulo 3:13, que vai falar sobre o batismo de Jesus. Né? E quando Jesus ele é batizado nas águas, a gente vai ver que a Bíblia ela vai mencionar que os céus fenderam, que os céus rasgaram, e o Espírito do Senhor desce sobre Jesus na forma de uma pomba. Né? E Bill Johnson vai dizer que o Espírito nunca mais deixa Jesus, nunca mais aparta, porque Jesus não deu motivos para ele para se apartar. Né? E ter essa consciência de que o Espírito está sobre mim, que o Espírito está em mim, né? E que ele está repousado sobre a minha vida, é algo importante para que eu possa caminhar com temor, com tremor, para que eu não venha negligenciar a minha vida com o Senhor, para que Ele não me deixe, para que Ele não se aparte. A palavra original aqui do texto de Mateus 3,13, né, para os céus se fenderam, é xizo. No grego xizo, que significa rasgar, ou partir, ou fender. Né? E essa palavra ela vai ser proporcional e ela vai apontar para o texto de Isaías 64, versículo 1, quando Isaías faz uma oração dizendo: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Então o que a gente vê aqui? A gente vê o grande profeta Isaías no Antigo Testamento fazendo uma oração: Deus, seria tão bom se o Senhor fendesse os céus. Seria tão incrível, ó, se fendesses, ó, se abrisses os céus, né? E viesses sobre nós. Né? E essa oração profética, ela se cumpre no batismo de Jesus. Os céus se rasgam, os céus se abrem. E eu ouso dizer que desde aquele dia que os céus se abriram, os céus permaneceram abertos sobre todos aqueles que creem no Filho. Sobre todos aqueles que confessam o Filho, recebem céus abertos sobre as suas vidas. Isso significa que nós passamos a ter livre acesso ao Senhor pelo Filho. E todo aquele que tem o Filho tem o Pai. Todo aquele que vê o Filho vê o Pai. E se nós temos o Filho, nós temos livre acesso ao Pai, porque os céus estão abertos. Por quê? Porque os céus se fenderam. A pomba desceu sobre Jesus. E em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vai descer sobre toda a carne. E vai se cumprir aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Sabe? E hoje eu e você temos esse livre acesso à presença de Deus. Por quê? Porque os céus estão abertos. Porque os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu e o Espírito Santo está sobre mim e sobre você. Quando o Espírito desce sobre Jesus, ele está validando o ministério de Jesus. Não se esqueça, Jesus está ali iniciando seu ministério público. João Batista diz: olha, eu não sou digno nem de desatar as correias da tua sandália. Né? E Jesus diz: não, mas para cumprir toda a justiça, você vai me batizar. E João Batista batiza Jesus. Né? E aquilo é o que é uma validação. É como aquele profeta, né? O profeta da ligação entre a antiga aliança e a nova aliança, aquele que conecta. O profeta João Batista, ele vai conectar a antiga aliança com a nova e ele vai batizar Jesus. E a marca da promessa é confirmada sobre o Cristo, com a vinda do Espírito na forma de uma pomba. Sabe, eu quero dizer, se você é parecido comigo e você tem apreço pela presença de Deus, sabe, e eu amo esse fator do Evangelho, de que, cara, sim, tudo que nós vivemos é pela fé, sim, que o Senhor ele faz milagres pela fé, ele se move pela fé, e tudo começa na fé, e o justo viverá pela fé. Mas, ao mesmo tempo, a nossa fé não é uma fé somente da nossa imaginação, mas é uma fé prática. É uma fé que muitas vezes eu sinto no meu corpo, a manifestação da presença. Eu sinto na minha alma, quando eu ouço a palavra do Senhor e o meu espírito, ele balança, ele sacode,
E um dia desse eu estava indo para uma outra cidade aqui próxima com os meus filhos no carro, e o meu mais velho virou para mim e disse: pai, me conta sobre Jesus. Cara, eu fiquei impactado quando meu filho falou isso. E eu contei uma história para ele. Ele falou: pai, me conta outra. Enquanto eu compartilhava sobre Jesus, os meus 3 filhos ficaram calados ouvindo. Irmão, eu tenho um de 9, ou melhor, de 8, ele vai fazer 9 agora em junho. Eu tenho um de 4 e tenho um de 2. Para você calar 3 moleque desse num carro, mano, é só obra do Espírito Santo. É céus abertos na minha vida. Sabe? E eu comecei a compartilhar com eles sobre Jesus. E eu comecei a falar para eles: eu vou contar uma história para vocês. Eu disse para eles: eu vou contar sobre os discípulos no caminho de Emaús. E eu comecei a compartilhar sobre Jesus, né? Sobre o que Jesus fez nos discípulos no caminho de Emaús. E nessa história, em dado momento, eles falam: enquanto ele compartilhava acerca do reino, nosso coração queimava. E era como que um fogo estivesse dentro de nós. Sabe? E quando eu terminei a 4ª história de Jesus para os meus filhos, eles estavam com fome. Eles falavam: pai, eu quero outra. E eu quero outra. Eu falei: cara, as minhas histórias já não estou mais lembrando aqui de tantas histórias. Sabe? E o nosso culto familiar foi no carro, segunda-feira, indo para uma cidade aqui próxima. E eu fui contando acerca de Jesus. Quando eu vi, a última história foi Jesus no barco. E quando eu estava falando para eles que a tempestade acontecia, Jesus estava dormindo, eu comecei a chorar. Quando eu olhei para minha esposa, ela estava chorando. Quando eu olhei para os meus meninos, eles estavam emocionados. E o meu menino de 2 anos de idade estava com os olhos cheios de lágrima. Sabe por quê? Porque quando Jesus é compartilhado, algo acontece no mundo espiritual. E quando isso acontece no mundo espiritual, isso é o que? É um selo da presença de Deus e é o selo de que os céus estão abertos sobre nós e que há poder no Evangelho de Jesus Cristo para confrontar, para transformar e para confirmar de que o que nós fazemos e aquele Deus que nós servimos não é um Deus de uma fábula, de um conto, mas é um Deus vivo que está no nosso meio. Sabe, eu não sei qual é o teu nível de fé, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas eu quero te falar, cara, seja zeloso pela presença. Sabe por quê? Porque hoje, talvez, você está ouvindo esse podcast, você está sentindo a presença, talvez você tenha sua vida devocional e você vai lá e você lê a palavra e Deus fala com você, e na sua vida de oração você sente também esse fogo no teu peito, e isso é muito bom, mas você precisa ter muito cuidado para você não permitir que esse fogo esfrie no seu coração. Porque quantas pessoas eu já vi, gente, quantas pessoas eu já vi que foram tão usados por Deus, que liberaram prodígios, que fizeram milagres, pregaram a palavra, pessoas se converteram, e hoje a pessoa apostatou da fé, e é como se ela nunca tivesse conhecido Jesus. Na verdade, você olha para a vida dela, ela está pior do que ela estava antes. Sabe? Porque muitas pessoas permitem que o Espírito do Senhor esfrie no seu coração. Sabe, infelizmente a gente vai ver isso biblicamente falando na vida de Saul. Deus vai dar uma missão para Saul e infelizmente Saul vai ser infiel. Saul não vai honrar a presença do Senhor, não vai honrar as ordens que o Senhor deu para ele, ele vai desobedecer. Deus vai dizer para ele: olha, você precisa agora lutar contra os amalequitas, você precisa exterminar o Agag. Agag era o rei dos amalequitas nesse tempo. E também ele diz: você vai ter que exterminar todas as ovelhas, os cordeiros e tudo, acaba com tudo, não fica nada, eu não quero que fique nada. Às vezes Deus está dizendo para você: olha, tem pecados na sua vida que você precisa vencer, você precisa exterminá-los até que não fique mais nada. E às vezes você está guardando ali um pecadinho, um Agagzinho, né? Não, esse Agag aqui eu não vou mexer, porque, sabe, eu não sei qual é o teu Agag, eu não sei o que é que faz a tua fé esfriar. Mas eu quero te falar, cara, cuidado, não troca a presença do Senhor por nada. Sabe, a desobediência de Saul, a autoridade de Deus e as ordens de Deus vai fazer Saul perder a presença. Vai fazer com que os céus de bronze, a Bíblia vai dizer que existem pessoas que têm céu de bronze. Sabe o que é céu de bronze? É o contrário do céu aberto, é céu fechado. Porque os céus de bronze muitas vezes são gerados por uma raiz de amargura, por uma falta de perdão. Quando eu não perdoo alguém, quando eu tenho raiz de amargura, quando eu não estou me abrindo para os processos de Deus, o que acontece? Os céus se tornam de bronze, as minhas orações não penetram, parece que o Senhor não acessa, não libera, porque parece que o céu fechou. Sabe, a gente vai ver uma das declarações mais terríveis da palavra. Para mim isso me gera um temor, assim, por isso que eu falo muito, que está lá em 1 Samuel 16:14.
vai dizer, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Sabe, Saul era ungido de Deus, ele era o rei escolhido, Samuel escolheu ele para reinar, foi o primeiro rei de Israel. Mas lá em 1 Samuel 16,14 a gente vai ver essa declaração, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Sabe, isso é pesado, isso é difícil demais, e tem uma oração perigosa que eu faço para Deus, eu digo, Deus, me tira tudo, cara, só não me tira a tua presença. Sabe, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a tua presença, porque se eu perder a tua presença, eu perdi tudo. Sabe, se eu perder a tua presença, eu perdi tudo. Então, eu quero te falar e te animar que os céus estão abertos sobre nós. E eu quero te lembrar que há uma grande oportunidade do Senhor sobre o Brasil, sobre a nossa cidade, sobre a tua família, sobre você que crê. Ele já derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Os céus já estão abertos. Já está tudo disponível e nós sempre temos níveis mais profundos para acessar. O desejo de Deus é que nós tenhamos um relacionamento sobrenatural com Ele, sejamos usados. Porém, buscar e cultivar. Cultivar, vai falar de cultivo, que vem da palavra também cultura, que é o quê? É eu estabelecer um padrão na minha vida em que eu me acostumo a fazer aquilo de uma forma que se torna natural para mim. A minha cultura é a presença. Porque eu cultivo tanto esse lugar de busca da presença, que a presença do Senhor se tornou a minha cultura. A presença do Senhor se tornou a realidade para o meu coração e para a minha vida. Sabe? E não é somente uma relação de intimidade no secreto, mas sim, ela começa no secreto e ela vem para fora. Nas esferas da sociedade, aonde eu vou, aonde eu toco, aonde eu trabalho, aonde está a minha vocação, o que quer que eu toque ou faça, a presença do Senhor vai comigo. E que a minha oração e a tua oração seja, Deus, aumenta a minha consciência da tua presença. Que eu possa ter a consciência de que quando eu estou no ônibus a tua presença está, quando eu estou no Uber a tua presença está, quando eu estou na faculdade a tua presença está, quando eu estou comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, eu faço para a tua glória, porque eu tenho a consciência de que a tua presença está comigo em todo canto. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, que você tenha consciência da presença e que você se lembre que existem céus abertos sobre mim e sobre você. Não desperdice isso. Vamos avançar. Deus abençoe e até o nosso próximo episódio. Até lá.